É, Jim, mas o pessoal come muito e fica pesado. É exato. Pergunta alguns aqui. Engraçado que o encontro é de homens, mas a Letícia come toda vez que tem encontro de homens aqui. O que, pastor? Uai, o Leandro leva 2 marmitas para você fazer assim, ok? Para a Letícia, ela gosta demais de cação. Então, já não tem. Agora não tem só não tem desculpa não, viu? Então, vamos manter o cardápio até eles mudarem, né, Daniel? Então, vamos manter. Então, dia 28, o nosso encontro de homens. O Beto já queixou lá, né? Cadê o cação, né? Então, vamos manter. Até que eles enjoem da muqueca de cação, a gente vai ficar firme no nosso propósito, né? Agora, se cada homem trazer mais 1, 2 com você, né? Nosso encontro. Agora, por favor, esse negócio de ficar olhando aí, ó, eu nem sei se vai ter jogo de Brasil ou não, eu espero que não tenha. Mas eu já estou vendo aí que esse negócio... esse ano eu estou meio fraco para torcer para a Copa do Mundo. Não sei se é porque eu passei esses momentos difíceis lá, eu estou meio desconfiado. Mas, irmãos, agora falando sério, ore pelo Brasil, irmãos, ore pelo Brasil. Nós precisamos muito orar pelo Brasil. A impressão que eu tenho é que o Brasil está entregue nas mãos dos marginais, começando dos que ocupam os mais altos escalões até os que ocupam as favelas, entendeu? Eles simplesmente chegam os policiais assim e falam assim, olha para mim, eu não estou usando capuz, não estou usando nada, olha para mim, eu não vou ficar 24 horas preso. Vê logo o que você vai fazer, porque quando eu sair, eu sei onde você mora, sei onde é que sua família mora. Então está intimidando assim, frontalmente a justiça, entendeu? A lei está se afrouxando cada dia mais, uma coisa assim, muito triste no nosso país, né? Então vamos orar pelo nosso país, para Deus ter misericórdia, não é? Irmãos, eu quero ontem, não sei se os irmãos ficaram de ressaca, não é? Do nosso encontro ontem, eu não entendo, aqui é um caso complicado, vem num dia, não vem no outro, eu fico muito triste com isso, mas tudo bem. Mas eu quero agradecer o apoio dos irmãos que estiveram ontem participando do lançamento do meu novo livro, né, que estiveram conosco, nos apoiando, nos encorajando, nos incentivando e adquirindo o novo livro, né. Nós tivemos uma equipe grande trabalhando, né, para que aquele lançamento ontem, aquele trabalho fosse um sucesso, como foi, né? Eu quero mais uma vez aqui agradecer ao Teófilo, ao Atos, pelo som, pelo trabalho de arte visual, pela equipe da cozinha. A Jandira ontem chegou assim, o tempo todo admirando e agradecendo, mas como que a equipe trabalhou bem, não ficou nada assim para trás, assim, tudo chegou no final, tudo nos seus devidos lugares. Essa equipe aí, vou até eleger essa equipe como equipe oficial, não é possível, trabalhou bem demais, viu? Desafasta porque eu tenho parada dura, né? Mas obrigado, ficou 10, viu? Show de bola, né? Show de bola, muito, muito, muito bom mesmo, né? Quero dar as boas-vindas à Areta, que é amiga da Filó, acho que já esteve outra vez, não? Primeira vez? Bem-vinda, Areta, prazer ter você aqui conosco, tá? O Maicon e o Márcio são amigos do Beto, bem-vindos. Quem é o Maicon e o Márcio do lado, né? Obrigado, Márcio e Maicon, bem-vindos, tá bom? Bom tê-los aqui conosco, Deus abençoe. Vamos cultuar a Deus trazendo no altar nossos dízimos e ofertas, irmãos. Há várias maneiras da gente adorar a Deus, e uma delas é com os nossos louvores, outra com o nosso serviço, outra com os nossos dízimos e ofertas. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor? Esta paz
sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, mas na paz que eu sinto em minha alma. É porque eu amo meu Senhor. Não mostro os meus
as crianças que, por favor, nos ajudem aí hoje, ficando aqui com a gente, não é? Mas no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos ter a sala das crianças. Você já quer vir? Vem. Que perigo. Atos capítulo 16. Isso quer dizer, irmãos, com algumas exceções, por exemplo, para que... Atos 16, versos 6 a 10. Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária e ele está percorrendo as cidades, fortalecendo a fé dos irmãos das igrejas que ele havia deixado e fundado por onde havia passado, por ocasião da sua primeira viagem missionária. E agora, 2 anos depois, ele está retornando àquelas cidades e indo em outras para iniciar trabalhos também evangelísticos. E esse texto vai falar o que aconteceu nessa altura da viagem. Senhor, dá-nos um coração atento, sensível e aberto para receber a Tua palavra como uma terra fértil recebe a semente, em nome de Jesus. Amém. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, e eu creio que você concorda comigo, cada dia que passa, parece que as coisas vão ficando mais confusas, mas o errado vai sendo aceito e tido como certo, e o certo recusado como se fosse errado. Nós encontramos nos dias de hoje uma busca muito grande por parte de uma grande parte da igreja por dons, e não está errado a igreja buscar os dons, mas às vezes muito me preocupa o fato de muitos crentes estarem preocupados ou uma busca por determinados dons em detrimento de outros. Eu creio que à medida em que o fim dos tempos vai chegando, eu creio que o dom que mais a igreja vai precisar é do dom de discernimento. O dom de discernimento. Porque a Bíblia fala que à medida que o fim dos tempos vai chegando, os falsos profetas, eles vão levar a rodão multidões com ele, porque eles vão falar as coisas de tal maneira, vão ser tão convincentes nas suas pregações e nas realizações de sinais, que as pessoas vão achar que de fato eles são homens e mulheres de Deus. E eu creio hoje que uma grande parte da igreja já está sendo enganada, e uma outra parte está esfriando e saindo da igreja, de tanto
ser enganado, algumas pessoas já se desiludiram. Eu diria que a estatística hoje já mostra que é maior o número de pessoas que estão, eu estou falando de crentes mesmo, de pessoas crentes que estão fora das igrejas do que dentro das igrejas. O que é isso? É gente decepcionada, é gente frustrada, é gente que, pelo menos muitas delas, gente que foi enganada, porque eles confiavam. E porque uma grande parte hoje dos crentes não está buscando ou não possui esse dom de discernimento, tem passado por esses desgostos. Esse texto que nós lemos pode nos ajudar a ter uma percepção mais clara de algumas coisas que eu estou dizendo aqui. Fala que Paulo, por ocasião da sua segunda viagem missionária, e aqui quem está escrevendo esse texto não é o apóstolo Paulo, quem está escrevendo é Lucas. Agora é interessante que Lucas está escrevendo depois que os fatos ocorreram. E Lucas está dizendo o seguinte: que quando Paulo e Silas enfrentaram aquele obstáculo, tentando ir para uma cidade, não deu certo, tentou ir para outra, não deu certo, tentou ir para outra, não deu certo, e era para pregar o evangelho, não era para fazer outra coisa. É Lucas que está dizendo que quem impediu foi o Espírito Santo. Dá para entender um negócio desse? Você já imaginou se eu chegasse para vocês aqui e dissesse: olha, aquele fato que eu contei, daquele ladrão que colocou o revólver na minha cabeça lá há uma semana, pouco mais de uma semana atrás, foi Deus que o levou lá para que ele colocasse um revólver na minha cabeça para me impedir que eu, naquele momento, eu fizesse outra coisa? Tem coisa que não dá para entender, não é? E Paulo, então, depois de tentar ir para um lugar, tentar ir para outro, ele vai para casa. Sem revolta, sem aborrecimento, sem chateação. E à noite, ele tem como que uma visão de um jovem que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele começa, a ficha começa a cair, e ele começa a entender que aquela, entre aspas, porta fechada que ele encontrou ali, na verdade, era uma forma de Deus mostrar para ele que Deus o queria em outra direção. E eu quero falar nesta noite com os irmãos exatamente sobre isso, sobre o tema aprendendo a discernir. Aprendendo a discernir. Eu creio que os irmãos vão chegar ao final dessa mensagem e vão dizer o que eu tenho dito para mim mesmo: como eu preciso aprender a discernir. Como eu preciso desse dom do discernimento. Agora, irmãos, é um dom que é para ser usado em todo o tempo e a toda hora, e nos momentos menos esperados. Porque a todo tempo você está sujeito a se deparar com uma situação e que você não sabe. Às vezes a situação é muito clara, mas às vezes não. É o que falar, quando falar, é onde ir, de que forma, que decisão tomar. Você está aqui num trabalho, daqui a pouco vem uma proposta de emprego melhor para você. E tudo que a gente está pensando é: poxa vida, essa proposta é melhor. Mas às vezes por falta do discernimento, porque essa proposta pareceu ser melhor, a gente vai. Aprendendo a discernir. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a discernir entre o que é vontade de Deus e o que é vontade minha. Entre o que é vontade de Deus e o que é vontade minha pessoal. Discernimento entre a vontade de Deus e a sua própria vontade é uma lição que não se aprende nos bancos de uma escola, de uma universidade, de uma escola teológica, e nem com cabelos brancos ou sem cabelos.
lição que se aprende no relacionamento pessoal com Deus no dia a dia. Não tem como aprender essa lição fora desse relacionamento, queridos. Em sua primeira viagem missionária, enviados pela igreja de Antioquia, na Síria, Paulo e Barnabé percorreram dezenas de cidades pregando o Evangelho. E na cidade onde eles passaram, eles deixaram igrejas estabelecidas. Depois eles completaram o ciclo daquela viagem e retornaram para a base. A base era a cidade da Macedônia, não é? A cidade de Filipos. Eu até confundi o nome das cidades. E chegando lá, eles ficaram 2 anos. Depois de 2 anos, eles disseram: vamos voltar. Vamos consolidar a fé daqueles que nós deixamos e vamos abrir novas frentes de trabalho. Olha, em capítulo 15, verso 35, diz: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Demoraram lá 2 anos. E voltam. E no começo da viagem dá tudo certo. Mas chega num certo altura da viagem que a viagem não vai adiante. Eles empacam. Tudo estava correndo maravilhosamente bem, de acordo com o que eles haviam planejado, quando de repente eles se depararam com um problema no percurso da viagem que os impediu de seguir adiante. Olha os versos 6 e 7 do capítulo 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eles não sabiam, mas quem havia impedido eles de irem para lá foi o Espírito Santo. Irmãos, eles queriam pregar o Evangelho. Tinha coisa mais nobre do que isso? Objetivo mais nobre do que esse? Eles queriam pregar o Evangelho em Bitínia, queriam pregar o Evangelho na Ásia, queriam pregar o Evangelho em Mísia. Você já imaginou eu querer sair daqui do meu conforto dos Estados Unidos, ir lá para Guatemala, ir lá para um país da África, e de repente Deus barra o meu caminho e diz: não, eu não quero que você vá para lá. Mas só que eu não sei que é Deus que está barrando, eu só sei que as portas estão se fechando. Não parece uma contradição? Mas sabe qual é o problema? O problema é que eu ouvi uma mensagem aqui que tocou meu coração e eu quis fazer aquilo de acordo com a minha vontade. Mas só que acontece, queridos, que eu preciso ter discernimento para saber o que é vontade minha pessoal e o que é vontade de Deus para a minha vida. Quero chamar a atenção aqui dos irmãos para algo que só reforça a necessidade que nós temos de aprendermos a discernir a vontade de Deus da nossa. Por mais legítimo que ela pareça ser. Primeiro, querer fazer a coisa certa não é garantia que Deus está pondo a sua aprovação naquilo que nós fazemos. Não podia haver desejo mais nobre do que esse que estava no coração de Paulo, de pregar o Evangelho e consolidar a fé dos que haviam se convertido em sua viagem anterior. Sua vontade era boa, só havia um problema: aquele lugar não era o lugar que Deus queria naquele momento. Aquele povo não era o povo que Deus queria que ele fosse pregar o Evangelho naquele momento. Segundo, em relação a certas atitudes, a certas decisões, o fato de Deus ter aprovado algo antes, não significa dizer que todas as vezes que eu quiser fazer aquilo que Ele aprovou antes, que Ele vai estar aprovando.
Eu estou aqui, como fui pastor em 4 igrejas. Olha, orei, pedi a Deus, Deus é a tua orientação para que eu saia dessa igreja e vou para aquela outra igreja. Eu vou lá para, como eu saí de Valadares, de Conselheiro Pina, fui para Belo Horizonte. E fui para Belo Horizonte, entendendo que era a vontade de Deus. Por quê? A Jandira havia tido um problema gravíssimo de saúde. E o médico havia dito, ela não pode ficar num lugar que não tenha recursos para socorrê-la imediatamente. E nós entendemos então que era hora de sair, saímos e fomos para Belo Horizonte. Agora imagine que um dos meus filhos ou ela mesma tivesse tido outro problema. O fato de Deus ter permitido que eu saísse conselheiro para ir para Belo Horizonte, não significa dizer que agora que ela estava tendo outro problema, que eu poderia sair de qualquer jeito para ir para São Paulo, que é um centro maior. O fato de ele ter aprovado antes não significa que pode estar aprovando agora. Meus irmãos, eu creio de todo o meu coração que hoje, mais do que nunca, nós precisamos discernir o que é a minha vontade da vontade de Deus, para não virmos a fazer a nossa própria vontade, por mais legítima que ela pareça ser, e por melhor que ela pareça ser. Nos lembrando do que nos disse o sábio Salomão: há caminhos que ao homem parecem direito, são caminhos que têm tudo para dar certo, são caminhos bons. Estava no carro a Elisa, eu e a Jandira. E no caminho eu estava falando uma história para ela. Eu errei o restaurante e fui para ali lá da Gleides, 95, e fiquei sabendo que o restaurante era para trás. Então, ok. Voltei e estava falando com a Elisa. Minha filha, olha a importância de você, da gente buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Você está vendo aqui a Gleides? Está tudo livre. Realmente estava tudo livre. Estava boa de se andar. Aquela rua larga, igual as Chagas Formosas, sem muito carro e tal. Eu disse: você está vendo essa rua? Está legal de se andar nela, não é? Mas por que é bom você buscar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você está conseguindo chegar lá na frente? Ela disse: não. Pois é. Lá na frente pode estar algo que vai destruir a sua vida. Com certeza vai destruir sua vida. Mas você não está vendo nem está sabendo. Sabe qual é a diferença? É que Deus não tem nem passado nem futuro. Tudo é presente para Deus. Deus está vendo aqui como se fosse tudo agora. E Deus diz para mim: não anda nesse caminho aqui, que ele vai te levar para a morte, vai te levar para a destruição. Mas acontece que está tudo tão limpo para mim. Parece que está tudo tão bem, tão legal. Então, minha filha, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, em todas as áreas, não é só na área espiritual, não, em todas as áreas, procure saber o que Deus quer de você. E quando você descobrir o que Deus quer de você, siga. Tudo de Deus que Deus tem para nós é o melhor. Agora, veja o que eu vou dizer. É fácil discernir o que não é vontade de Deus quando a nossa vontade é má. Não é verdade. Não é bom? Não é difícil discernir. Isso aqui não dá, isso aqui não serve. Mas e quando parece que é bom? E quando não há indicação de que o negócio vai nos levar para o abismo, para o buraco, para a destruição? Irmão, se uma das coisas que nos distingue dos animais, sabe o que é? É o fato de nós termos sido criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Significa dizer que nós somos criados com vontade própria. Nós não somos robôs. Nós temos intelecto, nós temos vontade, nós temos desejos, nós temos inteligência. Só que há um pequeno problema nisso aí. O pecado contaminou, colocou um vírus
nessa vontade, nessa inteligência, nessa capacidade. E constantemente, aquilo que a gente pensa que é bom, no final não é bom. A Bíblia fala que a vontade de Deus é a melhor. Ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Ainda que no momento pareça um pouco, não vou fazer a vontade de Deus não, porque Ele está me pedindo algo que não vai me dar prazer nesse instante. Não vai te dar prazer nesse instante, mas vai te dar prazer lá na frente. O que vai te dar prazer nesse instante vai te trazer dor a vida inteira depois. Então procure discernir o que é vontade sua do que é vontade de Deus. Poxa vida, mas eu vi uma moça tão bonita, eu vi um rapaz tão bonito. Olha, eu já vi muito pão, né? Não é assim que você fala quando vê um rapaz bonito? Ixi, aquele é um pão, pastor. Pastor do céu, o senhor que não sabe, mas o bicho é um gato. Eu falei, eu já vi muito gato. Eu já vi muito gato virar gambá depois, não é difícil suportar o cheiro do gambá. Não vai, porque gato depois vira gambá. É uma gata, pastor. Meu filho, tem gata que vira gambá também, eu não sei. O feminino de gambá é gambá mesmo, é gamboa, é gambá, né? Eu já vi muita gata virar gambá. Depois é insuportável ficar perto de gambá. Alguém aqui já ficou perto de gambá? É horrível, né? De vez em quando você está passando assim, alguém fala assim, passou um gambá por aqui. Eu estou falando de animal mesmo, gente, não é de alguém que não tomou banho, não. Passou um gambá, porque ele deixa um cheiro horrível. Agora imagina você conviver com isso 24 horas. É terrível. Então, procure saber qual é a vontade de Deus, porque esse gato, às vezes, é um gambá. Essa gata, às vezes, é um gambá. Esse emprego maravilhoso, às vezes, é uma desgraça, né? Ou, às vezes, esse trabalho que parece ser tão sem futuro, de repente, é algo maravilhoso que Deus está colocando diante de você. Você só precisa saber qual é a vontade de Deus, discernir entre a vontade de Deus e a sua. Porque, irmãos, quando a gente está aborrecido com uma coisa, esse é que é o problema. Eu estou muito profundamente aborrecido do meu trabalho. Surge uma outra coisa, alguém faz com outra proposta, qual é a minha tendência? É porque eu estou sendo chateado. Eu estou chateada com a limpeza de casa, não é? Aí surge uma pessoa que fala assim, você não precisa não, porque desse jeito aqui, nessa empresa aqui, é tudo assim, 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 e pinta não sei como é que fala aí, né? E daqui a pouco você fala, é mesmo, né? Isso é legal, é legal. Aí você vai entrar lá, é só Deus na causa. Você já parou para pensar quantos dissabores você já teve ou já causou a outra pessoa por não ter discernido entre a sua vontade e a vontade de Deus? Mas pastor, como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Querido, lembra daquilo que eu disse para você? Só se aprende essa lição andando com Deus. O Salmo 25 fala assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ora, irmãos, eu pergunto para você, com alguns de vocês eu tenho um pouco mais de relacionamento, com outros nem tanto, mas o que acontece é o seguinte, se eu quiser ter um relacionamento maior com você, se eu quiser começar a saber um pouco mais a seu respeito, eu não preciso começar a conviver mais com você? Não é? Eu conheço o Marcelo, ele vem aqui, mas eu não sei o que ele gosta de comer, quer dizer, não sei assim, eu vejo lá, ele gosta de comer de tudo, parece, né? O bicho é fera, mas eu não sei o que ele gosta de comer, eu não sei bem o que ele não gosta que fala. Por quê? Porque eu não estou convivendo com ele. Então a Bíblia fala que a intimidade do Senhor para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Como é que você quer saber qual é a vontade de Deus, se você só abre a Bíblia quando vem para a igreja, para ler o texto que o pastor está lendo para meditar?
Como é que você quer saber qual é a vontade de Deus, se você sequer separa um tempo por semana para conversar com Ele? Como é que você quer ter intimidade ou saber qual é a vontade de Deus, se você não valoriza o relacionamento com Ele? É difícil, é ou não é? É difícil, irmão. Agora, é possível? É. Deus quer que nós tenhamos discernimento de uma coisa e da outra? Claro que Deus quer. Porque Deus não quer ver a gente quebrando cabeça. Deus nos ama e Ele se entristece quando a gente às vezes fica batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Pare um pouco para pensar no que eu estou dizendo agora. Se o que eu estou dizendo faz sentido ou não. Qual é o tempo que você tira por semana para falar assim, eu vou tirar essa semana para eu conversar com Deus, para eu atualizar minha conversa com Deus. Eu vou tirar essa semana para eu ler uma porção da palavra e meditar nela. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. É verdade. Nisso aí eu tenho que admitir que você não tem tempo. Por isso que eu também tenho que admitir que você não viu televisão, que você não olhou o Facebook, que você não deu umas ligações aí, ficou além do período, que você... Ou será que você fez? Ou será que você teve tempo para dar uma checadinha no seu Facebook? Para ver um futebol, para ver um programa, um filme, ou alguma coisa assim. Irmãos, quando nós queremos coisas para nós temos tempo. Nós temos, Me perdoa, mas eu não posso deixar de falar isso. Aprendendo a discernir. Segundo lugar, discernir o que é teimosia do que é perseverança. Discernir entre teimosia e perseverança. A linha que separa teimosia de perseverança, ela é muito fininha. Ela é tão fina, irmãos, que até o próprio dicionário não consegue dar uma definição distinta para um e distinta para outro. Se eu pegar a definição de perseverança e a definição de teimosia e não falar para você, isso aqui é a definição de teimosia, você vai aceitar como sendo a definição de perseverança. E você vai aceitar a definição de perseverança e eu disser para você, isso aqui é a definição de teimosia. Na verdade é a definição de perseverança. Por quê? Porque o próprio dicionário, as próprias palavras, elas são tão próximas que não dá para você saber. Olha para você ver. Perseverança. Perseverança significa insistir, continuar, ser constante e assíduo. Teimosia, ato de insistir, obstinar-se, pretender com insistência. Na verdade, é a mesma coisa. A mesma definição que é de perseverança é de teimosia. Agora, o fato de haver muita semelhança no significado e na atitude de ambas as palavras, o resultado prático nem sempre o mesmo. O resultado prático de perseverança é a glória, é o sucesso, é a vitória. O resultado prático de teimosia é o fracasso, é a desgraça, é a morte, é a destruição. É ou não é? Você, não sei se aqui acho que não tem ninguém que é teimoso, só tem gente perseverante. Mas eu conheço igreja que tem gente que é teimosa, irmãos. Teimoso, o filho que é teimoso. Teimoso. O pai e a mãe fala, e ele bate o pé. Todo quebrado, todo machucado, todo arranhado. Né? Muitos anos atrás, um irmão lá de Boston contou isso. Eu nem lembro mais como é que é essa piada. Não sei nem se é piada, se é verdade. Do cara que tinha apelido de piolho. O cara ele ficava transtornado quando chamava ele de piolho. O cara falou assim, rapaz, vou dizer pra você uma coisa, se você me chamar de piolho, eu vou quebrar sua cara. O cara falou assim, piolho. E pá, deu um socão no cara, o cara caiu assim, rapaz, se você fizer de novo, eu te arrebento a cara falando com você. E ele disse, piolho. E ele deu outro socão, o dente caiu lá fora e sangrando. Ele falou, rapaz, levanta o jogo e fala. E o cara disse, piolho. E ele
deu um pontapé no cara, e o cara começou a cuspir sangue. Falou: rapaz, se você falar de novo, eu vou te afogar aqui, ó, vou te afogar nesse lago. E o cara falou: piolho. E ele então pegou o pescoço do cara, enfiou dentro do lago, e o cara, sem poder respirar, levantou os 2 dedinhos assim. Tem cara que é assim, se arrependa todinho, mas não se entrega, não é? Não se entrega. Então, irmãos, os resultados são diferentes, as definições podem até ser similares. A pergunta que alguém pode estar fazendo nesse momento é: se teimosia parece tanto no significado quanto na atitude, embora os resultados sejam diametralmente opostos, não é? Como posso saber se eu estou sendo teimoso ou se eu estou sendo perseverante? Irmãos, essa é uma pergunta verdadeiramente difícil de responder. Sabe por quê? Porque muitas vezes, para uma pessoa, fazer aquilo é evidência de perseverança, e para outra, fazendo aquela mesma coisa, é evidência de teimosia. Depende do background, depende do contexto daquela pessoa, das coisas que aconteceram antes. Às vezes eu estou vendo uma pessoa fazer alguma coisa, e porque eu a vi ter êxito naquela que fez, eu vou fazer a mesma coisa. Mas às vezes a motivação, tem essa questão de motivação, tem a questão da formação, tem a questão uma série de outros fatores que podem dizer que você está sendo teimoso, enquanto o outro fazendo a mesma coisa está sendo perseverante. Depende das circunstâncias. Agora, por maiores e mais difíceis que sejam os percalços encontrados pela frente, o teimoso não cede em nada. Não porque é perseverante, mas porque é orgulhoso demais para aceitar que aquele pode não ser o caminho certo ou errado, o caminho certo a seguir. O teimoso, ele não tem sensibilidade, ele não tem a humildade para dizer: epa, peraí, eu posso estar seguindo o caminho errado, não é? A exemplo do teimoso, o perseverante não desiste fácil dos seus objetivos. A diferença é que o perseverante não insiste obstinadamente na superação dos seus obstáculos só para dizer que venceu, embora seja firme no seu propósito. Contudo, ele é sensível, ele é maleável para perceber que aquela pode não ser a direção que ele deve seguir ou a direção que Deus tem para a sua vida. Agora veja o que acontece com Paulo. Paulo quer ir para uma cidade, ele quer ir para a Ásia, não dá certo. Mas ele sabe que pregar o Evangelho não é fácil. E que toda vez que você se levantar para pregar o Evangelho para alguém, vão surgir dificuldades, obstáculos. Mais do que ninguém, Paulo sabia disso. As portas se fecham. Ele quer ir para Bitínia. As portas se fecham. Ele quer ir para Mísia. As portas se fecham. Ele vai para casa. E por certo, agora ele começa a orar. Deus, o que está acontecendo? Qual é a vontade do Senhor em relação a essa questão? E a Bíblia fala que possivelmente em resposta à oração dele, Deus dá a ele uma visão. Irmãos, você acha que isso é só privilégio do apóstolo Paulo? Claro que não. Claro que não. Aí está uma das diferenças do perseverante. É que quando ele insiste em algo, e que este algo começa a porta se fechar, se fechar, se fechar, ele vai e diz: Senhor, eu estou insistindo porque eu quero fazer a minha vontade, ou o Senhor tem isso para mim? E ele fica esperando Deus orientá-lo. E às vezes essa orientação vem através de uma pregação. Talvez nesse exato momento, Deus está respondendo a oração de alguns, ou de vocês aqui, ou de vocês que nos veem pela internet. Que só estava esperando ouvir uma palavra assim, dizendo: olha, eu coloquei diante de Deus, se aquele pastor, se aquela pessoa dissesse aquilo, eu ia entender como sendo palavra de Deus. E de repente, de uma fonte que você nem imaginava, veio. E você fala: pronto, está aí.
Veja como é diferente um teimoso de um perseverante. Não é? Paulo queria ir para um lugar, mas não era lá o lugar que Deus queria. Em nossa jornada por esta estrada da vida, muitas vezes nós nos deparamos com situações semelhantes a esta. É por isso que nós precisamos constantemente, irmãos, estar em comunhão com Deus, buscando nele esse discernimento para discernirmos o que é teimosia e o que é perseverança. Minha pergunta para você nessa noite é: você tem sido teimoso ou você tem sido perseverante? Você tem sido teimoso ou você tem sido perseverante? O teimoso vai chegar a um determinado objetivo, que não vai ser bom. Vai chegar a uma determinada situação que vai trazer desgosto para a sua vida. Agora o perseverante não. O perseverante vai ter vitória. Não é? Vamos adiantar um pouco. Por que eu preciso aprender a discernir? Em terceiro lugar, discernir o que é porta fechada e o que é porta aberta. Não sei se você já ouviu algum testemunho, na verdade são testemunhos, porque muita gente acha que porta fechada são as dificuldades que eles encontram pelo caminho. E há um outro grupo que acha que porta aberta são as facilidades que ele encontra. Muitas vezes, facilidade não significa dizer que essa porta está aberta por Deus, e nem dificuldade significa dizer que essa porta está fechada por Deus. É por isso, irmãos, não é fácil. É por isso que nós temos que ter discernimento. Porque muitas vezes essa facilidade que nós encontramos e que nós achamos que é uma porta aberta, foram armadilhas feitas e preparadas para nós. E às vezes as dificuldades são situações que Deus coloca para nos fortalecer, para depois nos dar a estrutura para suportarmos o peso do êxito que vamos ter depois. Alguns veem os obstáculos que os impedem de seguirem livremente o seu percurso em direção aos seus objetivos como sinal que Deus está fechando essa porta, ou que Deus não está aprovando a sua caminhada. Outros veem os caminhos desembaraçados e livres como portas abertas por Deus para que eles possam seguir adiante. O problema é que nem sempre um caminho livre significa porta aberta e nem sempre um caminho difícil significa porta fechada. E é por isso que nós precisamos saber o que Deus tem para nós. Quando o apóstolo Paulo estava a caminho da Ásia, ele encontrou dificuldades. Mas nesse caso, essas dificuldades eram portas fechadas por Deus. Mas antes dessa primeira viagem, ele encontrou várias dificuldades, até maiores do que essa. O que aconteceu? E no entanto, essas dificuldades não foram entendidas por ele como portas fechadas. Por isso ele prosseguiu. Você está entendendo agora como é que tem que ter discernimento? Mas por que nós precisamos ter discernimento? Porque todas as vezes que Deus fechar uma porta, Ele vai sempre colocar uma outra diante de você. Não sei se o André se lembra, mas há algum tempo atrás ele falou comigo assim: pastor, ore por mim que eu estou diante de uma situação. Eu estou aí com várias coisas boas, né? Várias portas aí que parecem ser muito boas, de trabalho e tal. Eu falei: André, por causa talvez da sua responsabilidade no trabalho, ou da sua dedicação, pode ser que existem muitas alternativas para você, mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus só abre uma porta. Deus não
fica abrindo várias portas. Ele abre uma porta. Mas quando Deus abre uma porta, também aquele que está te prescrutando, te espreitando, ele vai estar tentando confundir você, para que você não entre nessa porta que Deus abriu para você. Por isso você precisa saber e dizer: Deus, qual é a porta que o Senhor quer que eu entre? Qual é a porta que o Senhor abriu? Porque a Bíblia fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, se ninguém fecha, então o Senhor fecha aquela que não foi o Senhor que abriu, para que eu possa me deparar com aquela que o Senhor abriu. Amém? Agora, olha interessante, queridos, a diferença de um perseverante de um teimoso. Só para você entender melhor o que estou dizendo, olha o verso 10 do capítulo 16. Olha só o que diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que eu disse? O perseverante, ele é maleável, ele é sensível. O teimoso é obstinado. Ele é obstinado. O perseverante, ele é também decisivo, determinado, mas a diferença é que ele é maleável para perceber a outra direção que Deus possa estar dando para ele. E ele diz que concluiu. A conclusão que ele chegou é que Deus estava dizendo assim: não é ali, é aqui. E ele então vai por aqui. Que coisa linda, queridos. Como é bom a gente ter essa sensibilidade, essa percepção das coisas de Deus para a nossa vida. Agora, só que eu digo para os irmãos, repito, melhor dizendo, não se aprende isso no banco da escola. Não se aprende num seminário interno de 5, 6 anos de teologia. Isso se aprende no dia a dia. No dia a dia. Houve um momento que Moisés se deparou com uma situação assim. E Deus falou assim: olha, você pode ir, eu não vou com você, mas a terra prometida eu vou entregar nas suas mãos. E um anjo também vai com vocês. E Moisés fala assim: se tu não vais conosco, não nos faça subir deste lugar. O que Moisés está dizendo? O deserto com o Senhor é melhor do que qualquer terra prometida sem o Senhor. Moisés sabia que um deserto onde Deus está, esse deserto pode virar pomar, pode virar jardim. Mas um jardim sem a presença de Deus transforma em deserto. E tem muita gente, queridos, que está vivendo num deserto, porque um tempo atrás entrou num jardim. Quando Abraão se separou de Ló, Abraão falou para ele assim: olha, se você for para cá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para cá. Porque só tem uma coisa, não dá para a gente continuar caminhando junto. Vai ter problema grave entre nós. Abraão era da paz. E a Bíblia fala que Ló olhou e viu toda a região, a campina do Jordão. E fala que ela era florida, que ela era bonita, pasto à vontade. E do outro lado tinha uma série de montanhas cheias de pedras. E Ló fala: eu quero ir para ali. Sabe em que se transformou aquela campina bem regada do Jordão? Se transformou num amontoado de terra queimada, com fogo e enxofre. Abraão depois viu aquelas rochas, aquelas coisas, tudo transformar em terra fértil. Vale ou não vale a pena dizer: Deus, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero que o Senhor caminhe comigo. Caminha comigo, Senhor. Vale a pena ter sua presença no nosso meio. Quero concluir essa mensagem lembrando essas 3 coisas para os irmãos. Por que nós precisamos de discernimento nos dias de hoje?
para discernir o que é minha vontade e a vontade de Deus. Segundo lugar, para discernir o que é teimosia do que é perseverança. Terceiro lugar, para discernir de uma porta aberta. Se nós conseguimos ter esse discernimento, querido, nossa vida pode mudar assim da água para o vinho. Mas muito. E é uma mudança constante, porque discernimento é algo que precisa ser constantemente colocado em prática. Porque hoje você pode ter uma vitória aqui, mas se você não continuar exercendo o discernimento, amanhã você pode ter um fracasso. Então você precisa o tempo todo ter essa sintonia com Deus, com o Espírito de Deus, para perceber. Aqui em Isaías, na minha devocional de hoje, está lá um texto de Isaías que diz assim, e eu quero concluir com ele. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quando se tem sensibilidade, e se você está diante de dois caminhos, e você não sabe qual seguir, e se você tem sensibilidade, está buscando direção de Deus para a sua vida, e não quer fazer a sua própria vontade, o Espírito vai dizer para você, este é o caminho, andai por ele. Você não vai ter dúvida. Amém? Ó Senhor, é possível que haja pessoas aqui em nosso meio, ou pessoas que estão nos ouvindo, e Tu sabes que muitas vezes nós nos deparamos com situações assim, em que a gente não sabe o que é a vontade nossa da vontade do Senhor. E a gente é tão tentado a fazer a nossa própria vontade. Tu sabes que muitas vezes, ó Pai, nós somos obstinados, teimosos. E nós precisamos, ó Deus, discernir o que é uma porta fechada e uma porta aberta. Saber que nem sempre uma dificuldade é porta fechada. Nem sempre, ó Deus, uma proposta vantajosa é uma porta aberta. Por isso, ó Deus, nós queremos declarar com humildade aqui com os meus irmãos. Dá-nos esse espírito de discernimento. Deus, quanta gente está enganada por falta desse discernimento. Mas ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos cantar? Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Cuida de mim, sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Eu estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois sei,
estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Estou aqui de pé. Pode sentar? Já diga que fazer a leitura de um texto. Hoje é Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos e nós não poderíamos deixar de dar o nosso abraço aos pais. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes e leva-te para junto das águas de descansos. Refrigera-te a alma. Guia-te pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que tu ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mal nenhum, porque Ele, Deus, estás contigo. O teu bordão e o teu cajado te consolam. Preparas-te uma mesa na presença dos teus adversários. Unge-te a cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias de tua vida e habitarás na casa do Senhor para todo sempre. Eu sei que todo pai fica muito feliz quando o filho obedece. Todo pai fica muito feliz quando o filho dá um abraço, dá um beijo e dá um presente também. Mas eu sei que o maior presente que um pai quer é a obediência do filho, a demonstração de carinho e de afeto que o filho dá. Hoje nós não temos um presente assim especial para o pai, nós temos o símbolo do amor. Nós queremos convidar todo filho que está aqui hoje, que o pai está aqui, que vem aqui. Então não faz diferença. Se algum pai aqui já recebeu esse presente, vai ser receber a segunda vez ou a terceira vez. Mas algum homem aqui já recebeu algum buquê de flores? Algum homem já recebeu? Mas pode receber. Então hoje não faz diferença. Nós vamos dar o símbolo do amor, que é um buquê de flores para o pai que está aqui. Ok? Então, os filhos podem levar para o seu pai e falar assim: pai, está aqui. Sim, os pais que estão aqui, todos os pais, aqui os filhos que têm os pais aqui, mas todos os pais podem ficar de pé. Falar: pai, eu te amo, aqui é o meu símbolo de amor para você. Ele tem que correr. Ele correu desesperado. Ainda tem algum pai que não recebeu? Beto lá atrás. Vai lá. Beto, receba isso como presente da Lara e do Miguel, falando: pai, eu te amo. Eu gostaria de convidar a dona Gina para fazer oração para os pais. Não? Já entregou? Os pais podem ficar de pé. Toda a igreja vai ficar de pé. Dona Gina.
protetora, proteção de Deus sobre os pais. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, Senhor, pelo culto que nós te oferecemos, Senhor, de gratidão a ti pelo que tu és. Senhor, nós te agradecemos, Senhor amado, porque nós podemos te chamar de Pai. Deus bendito, tu és o nosso Pai. Senhor, é uma palavra sublime, é uma palavra forte, Senhor. Deus amado, nós te agradecemos pela vida dos pais que estão presentes aqui e aqueles que estão ausentes, Senhor amado. Oh, Deus bendito, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque nós somos teus filhos e tu és o nosso Pai. Te agradecemos porque aqui estão alguns pais e tu tens abençoado, Senhor amado, estão junto com seus filhos. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus, pelo Pai que tu és para todos nós. Deus nos abençoe e nos guarde. Uma salva de palmas para os pais. Os filhos prepararam um lanche especial para os pais lá no salão. E ainda está ali, os livros estão expostos. Aqueles que não tiveram acesso ao livro que foi feito o lançamento ontem, pode ter acesso lá. Não só acesso, quiser adquirir também, pode fazê-lo. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém.